Meus queridos irmãos, a paz do Senhor Jesus, eu sou o pastor Bivar, pastor titular da Igreja Base Palavra da Verdade, e o tema da nossa mensagem de hoje tem como título O Preço da Nossa Redenção. Nesta vida, tudo tem seu preço, inclusive a salvação do pecador. Custou ela ao Senhor Jesus o seu sangue, a sua vida. Dirigindo-se à igreja de Corinto, afirmou o apóstolo Paulo: fostes comprados por preço, agora, pois, glorificai a Deus no vosso corpo. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 6 e o versículo 20. Na epístola aos Hebreus, declarou o apóstolo Paulo: quando veio Cristo, pelo seu próprio sangue, entrou no Santo dos Santos uma vez por todas, tendo obtido eterna redenção. Hebreus capítulo 9, versículo 11 e 12. Aos presbíteros de Éfeso exortou dizendo: pastoreai a igreja de Deus, a qual ele adquiriu com seu próprio sangue. Atos capítulo 20 e o versículo 28. Diante de tudo isso, meus queridos irmãos, minhas queridas irmãs, meu prezado ouvinte, a salvação do pecador custou ao Filho de Deus o seu sangue, a sua vida. E você? E a você, quanto custa essa salvação? Em dinheiro? Nada. Então, como adquiri-la? Disse-lhe Jesus: se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me. Mateus capítulo 16 e o versículo 24. O primeiro passo que nós percebemos, que nós entendemos nesse versículo 24 do capítulo 16 do Evangelho de Mateus, é o pecador querer. Disse-lhe Jesus: se alguém quer vir após mim, então Deus lhe deu a faculdade do livre-arbítrio, o direito de você escolher o seu caminho e, portanto, o seu destino. Depende, pois, de você obter a salvação. Ninguém entra para o rol dos remidos à força. Ninguém entrará no céu contra a sua própria vontade. Observe bem as palavras do Divino Mestre: se alguém quer vir após mim. Então a gente faz essa pergunta a você: qual, pois, a sua decisão diante dessa pergunta de Jesus? Se alguém quer vir após mim. Então, o primeiro passo foi querer, e o segundo passo é a renúncia de si mesmo. Já lhe foi dito, dinheiro não aparece na aquisição da salvação, nem obras, nem sabedoria, nem posição social. Deus, na sua infinita bondade, operou um plano de salvação ao alcance de todos, do rico e do pobre, do sábio e do ignorante, do nobre e do plebeu. O que Jesus propõe ao pecador é a renúncia de si mesmo. Ao aceitá-lo como Salvador, passa a ser orientado por ele. Aliás, para vivermos bem na sociedade, precisamos dessa virtude, renúncia. Os jovens, quando se casam para ser felizes, renunciam a si mesmo. O militar leva uma vida de renúncia. O empregado de qualquer empresa faz o que determina o seu chefe, o seu patrão. Recordemos o que disse o Divino Mestre: se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me. Temos, pois, de renunciar a nós mesmos, isto é, temos de deixar que
Cristo oriente o nosso viver. Que alcancemos as altitudes espirituais que Paulo alcançou, afirmou ele: já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Gálatas capítulo 2 e o versículo 20. Já o terceiro passo da nossa salvação, da salvação do pecador, é o pecador tomar a cruz. O crente tem uma cruz a levar. Não teve o Senhor Jesus e a sua cruz era bem pesada. A cruz do crente são os seus deveres, é a prática das virtudes cristãs, é o seu testemunho do amor de Cristo, é ser afável, é sofrer perseguição com alegria. O apóstolo Paulo é nosso exemplo. Declarou ele: pelo que sinto prazer nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias por amor de Cristo. 2 Coríntios, capítulo 12 e o versículo 10. O quarto passo, que é o quarto e decisivo, é o pecador seguir a Jesus. Disse ele: se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me. Doutra feita, declarou: as minhas ovelhas ouvem a minha voz. Eu as conheço e elas me seguem. Eu lhes dou a vida eterna. Jamais perecerão e ninguém as arrebatará da minha mão. João capítulo 10, versículos 27 e o 28. Então, esses passos são fundamentais para a salvação do pecador. E podemos observar que certa vez aproximou-se de Jesus um homem muito rico. Ele perguntou: mestre, que farei de bom para alcançar a vida eterna? Respondeu-lhe Jesus: se queres entrar na vida, guarda os mandamentos. E ele lhe perguntou: quais? Respondeu Jesus: não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, honra a teu pai e a tua mãe, e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Replicou-lhe o homem: tudo isso tenho observado, que me falta ainda. Disse-lhe Jesus: se queres ser perfeito, vai, vende os teus bens, dá aos pobres e terás um tesouro no céu. Depois vem e segue-me. Isso nós encontramos no Evangelho de Mateus, no capítulo 19 e os versículos 16 até o 21. Para nossa surpresa ou para sua surpresa, esse homem preferiu ficar com seus bens e trocá-los por um tesouro no céu. Preferiu voltar as costas a Jesus a aceitar o seu convite de segui-lo. Mas o exemplo a imitar, meu querido irmão, minha querida irmã, é o de Pedro, é o de Tiago e João, é o de Mateus e dos outros discípulos, os quais imediatamente atenderam ao convite de Jesus, deixaram tudo e o seguiram. Ganhou a humanidade, ganharam eles um tesouro no céu. Também você, seguindo a Jesus, receberá o dom da salvação, a graça da vida eterna. Amém, meus queridos irmãos, esta foi a nossa mensagem desta oportunidade. Agradecemos a cada um de vocês que chegaram até aqui. Só pedimos a vocês que compartilhem o nosso canal, deixe os seus comentários, deixe o seu joinha, o seu gostei, para que nós possamos continuar com esse trabalho, tá bom? Então, sou muito grato a cada um de vocês que estiveram conosco, então esperamos vocês numa próxima oportunidade
se assim Deus nos permitir. Fiquem na paz do Senhor.